Meus irmãos, boa noite para todos. Houve um pequeno problema aqui, eles pediram para trocar, para falar no microfone, por causa do ruído. Ok, boa noite para todos, boa noite você que cultua conosco em casa. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vou pedir para o Mazinho, está escutando bem, Mazinho? Tranquilo? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 13. Romanos, capítulo 13, verso 11 ao verso 14. O texto diz assim, Romanos 13, verso 11 ao verso 14. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações, às nossas mentes, às nossas emoções, e que de fato Deus fale a nós e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer isso conosco. Vamos orar então. Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, nos dê sua comunhão, sua presença, que o Senhor fale a nós por meio da sua palavra, que é uma espada de dois gumes, que discerne conceitos, valores, pensamentos. Só ela pode fazer isso por meio do teu Espírito. Que o Senhor nos mude, nos transforme. Sabedores, Senhor, que estamos diante do Senhor, que é santo, como nós cantamos aqui. Como nós cantamos que fazemos parte de um exército que vencerá todas as coisas, o pecado, a morte e o diabo, por causa do Senhor, por causa da obra do Senhor em nós. Que o Senhor nos dê consciência de quem somos e quem temos sido aqui, nessa vida aqui, nesse tempo que nós passamos nessa terra. Em nome de Jesus, nos dê sua graça para ouvirmos e sua graça para falarmos. Isso que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para a gente poder entender o texto, a gente tem que entender dois contextos. O primeiro deles é o contexto geral. Você sabe que a carta de Paulo aos Romanos, ela pode ser delimitada no seguinte tema: pecado, nas seguintes palavras, aliás, seguintes vocábulos: pecado, ira e graça. Em outras palavras, nós sabemos que o primeiro Adão, ele pecou, ele se rebelou contra Deus, nós estávamos em Adão, e o ser humano então se tornou um rebelde, distante de Deus, alienado de Deus, rebelde contra Deus, não querendo saber das coisas do reino de Deus, não tem nada a ver com a Escritura, com a palavra de Deus, é uma vida autorreferente, uma vida egoísta, uma vida onde ele se acha Deus. Pecado. O segundo vocábulo, então, a ira. Deus, então, dos céus manifesta sua ira sobre a humanidade. Em outras palavras, quando Deus manifesta sua ira, é que o homem está sob maldição. E é uma coisa interessante que às vezes nós pensamos assim, mas poxa vida, por que Deus manifesta essa ira? Por que nós não vemos isso de pronto em muitas pessoas?
em muitas instituições, por que as coisas são do jeito que são e continuam do jeito que são. Só que uma das grandes coisas, quando Deus ele manifesta a sua ira, é quando Deus deixa a pessoa por ela ou por conta dela mesma. A pior manifestação, presta atenção nisso, da ira de Deus é quando Deus deixa a pessoa, ao Deus dará, quando Deus deixa a pessoa fruto dos conceitos e valores delas. É igual aquela história, né? Um caminhão está descendo a ladeira, tem uma placa escrita assim, 60 por hora, aí o motorista fala assim, eu vou a 80. Aí ele fala assim, eu vou a 90. Aí Deus bota, entre aspas isso, claro, bota o pé no freio e diz assim, é 60. Só que o motorista, ele fala assim, não, eu vou a 100. E Deus bota o pé no freio e fala assim, para, é 60, você vai se destruir. E o motorista, ele chega e diz assim, não, eu vou do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo, eu vou a 110. Aí Deus fala assim, pode ir. A pior coisa para nós, meus irmãos, é quando Deus fala para nós assim, você quer? Não quer me ouvir? Vai então. Esse é o pior juízo de Deus. Pecado, ira, e graças a Deus, a graça. Então, a carta de Paulo aos Romanos fala do homem separado de Deus, fala da ira de Deus sobre esse homem, mas fala também que Jesus Cristo, ele veio. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde nós vencemos por causa do Cordeiro. Onde a lei, ela não nos amaldiçoa mais. Nós vencemos todas as coisas, porque Jesus Cristo morreu por nós, e nos deu a graça dele, e nos deu o Espírito Santo que habita em nós, está no capítulo 8 de Romanos. No capítulo 12 fala dessa nova vida que nós temos. E agora entrando então no capítulo 13, no contexto anterior ao texto que nós lemos aqui, do verso 1 ao verso 10, em outras palavras, o contexto é assim, olha, nós temos que ser obedientes às autoridades. Paulo fala para os cristãos em Roma que ele não conhecia, porque ele, na verdade, ele estava pedindo ajuda para pregar na Espanha. Por isso que ele fala dessas coisas todas, do pecado, da ira de Deus e da graça de Deus, pedindo ajuda aos romanos, esses cristãos que ele não conhecia, formado então por judeus e gentios, dizendo assim, me ajudem a anunciar esse evangelho na Espanha. E no capítulo 13, Paulo fala assim, olha, vocês têm que obedecer às autoridades. Obedeça às autoridades, o nosso dever civil, obedecemos às autoridades. Em segundo lugar, nesse contexto, Paulo fala também que nós devemos pagar tributos e impostos. Isso é dever nosso. Nós não devemos burlar, nós não devemos fazer falcatruas, nós que somos crentes, nós devemos pagar nossos impostos e nossos tributos. É difícil? É terrível? É, mas imagina só naqueles que estavam debaixo do Império Romano, que não tinha chance para nada. Em terceiro lugar, do verso 1 ao verso 10, nessas 3 afirmações aqui, Paulo diz assim, a única coisa que nós devemos dever para as pessoas é o amor. A ninguém vocês devem dever a ninguém. Devam o amor a todos, porque o amor não faz mal e não fere ao próximo. O que vocês têm que ter em mente, vocês são cristãos romanos, e lógico, para nós que estamos aqui, devam o amor a todos. Agora, o verso 11 até o verso 14 que nós lemos. Paulo faz 3 afirmações a respeito dos cristãos em Roma, e faz 3 afirmações para mim e para você. Em primeiro lugar, a primeira afirmação que ele diz é assim, é que nós, como crentes, presta atenção nisso, nós temos uma cosmovisão correta da existência. O verso 11, ele diz assim, no verso 11, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Qual a ideia de tempo aqui? Nós sabemos, como crentes, que vivemos o crepúsculo da história humana. Nós temos que ter essa consciência nesse complexo de eventos da redenção. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, Jesus Cristo ele ressuscitou ao 3º dia, ele foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo para habitar na igreja, e ele inaugura, então, os últimos dias. Eu e você, nós temos que ter consciência, e temos que conhecer o tempo, e já conhecemos o tempo, onde nós estamos aqui vivendo, então, os últimos
dias. Nós não estamos aqui num parque de diversões. Nós estamos nos últimos dias. Nós não somos alienados da vida. Os irmãos sabem disso, as pessoas que elas não têm conhecimento da Escritura, não têm Cristo, elas estão perdidas, meus irmãos. As pessoas que convivem com os irmãos, comigo, são nossos vizinhos, pessoas que conhecemos nosso trabalho, pessoas que estão na nossa escola, elas estão perdidas. Elas não conhecem nada, nós conhecemos o tempo. E Paulo fala isso, vocês conhecem o tempo. Em outras palavras, vocês são desinstalados existencialmente, vocês têm CPF, vocês têm CEP, mas vocês não são daqui. Nós conhecemos o tempo e sabemos que o tempo aponta para um fim. Jesus Cristo vai voltar. Vivemos esses últimos dias, consciência que Deus está no trono, que Deus reina sobre tudo e sobre todos, não importa as guerras que nós estamos vendo por aí, não importa a destruição que nós estamos vendo, não importa a corrupção que nós estamos vendo, mas Deus está no trono e governa todas as coisas. Nós estamos em boas mãos e sabemos, nós conhecedores do tempo, que a história da humanidade aponta para o fim, um fim pré-determinado por Deus. E não um destino ilógico. Nós cremos num Deus, numa Escritura que diz assim para nós: preparem-se, porque um dia eu vou voltar, e vocês são conhecedores do tempo. Em segundo lugar, a segunda afirmação que Paulo fala para os romanos, são afirmações para nós também, é que o fim está muito mais próximo desde que cremos no Evangelho. O texto diz assim, vamos lá, o verso 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar-vos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O fim aqui é a volta de Cristo. E você sabe disso, a nossa salvação está mais próxima, e nós temos que ter consciência que a salvação pode ser, e é, na verdade, em 3 etapas. Quer ver o que significa isso? Em primeiro lugar, nós somos salvos. Um dia o Evangelho nos encontrou. A graça de Deus alcançou você. Você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você foi acordado. Houve uma luz no seu coração, onde você entendeu do Evangelho. No tempo e no espaço, Deus alcançou a você e a mim. Só que começou uma obra em nós, que é essa segunda etapa. Nós estamos sendo salvos ainda. Você não está completamente salvo, nem eu. Todos nós estamos no processo de salvação, nós vamos sendo santificados, nós vamos sendo mudados, nós vamos sendo transformados. Aquilo que você é hoje, você não era antes. Aquilo que você era antes, você não é mais, você é outra pessoa hoje, não é verdade? Olha para você, olha para os seus familiares, para a sua vida. Você mudou, porque Deus mudou você. Então, você foi salvo, você está sendo salvo, ou você está sendo salva, e um dia, então, nós seremos salvos totalmente. Nós vivemos aqui, então, hoje uma tensão entre o já fomos salvos, na teologia clássica, fala a respeito disso, e nós seremos salvos, totalmente salvos. Já e ainda não, mas um dia seremos. Já fomos, mas ainda não totalmente. Por isso, presta atenção nisso, que você se angustia. Por isso que você é crente, você crê em Jesus Cristo, você crê nas Escrituras, você é salvo, mas às vezes você fica muito triste. Às vezes você não se entende. Às vezes você faz coisas que você não desejou fazer. Às vezes você fala coisas que você não queria falar. Às vezes você não tem essa plenitude de alegria, como a Bíblia fala, porque nós estamos num tempo, esse tempo é um interregno em respeito daquilo que nós viveremos depois. Nós estamos sendo salvos ainda. Mas o texto diz assim, que essa salvação, que mesmo seja uma coisa que já aconteceu, que está acontecendo e acontecerá, ela está muito mais próxima do que quando cremos. Por quê? Porque a Bíblia afirma assim que 1000 anos para Deus é igual a um dia. Às vezes está no seu coração, você que está em casa, e você que está aqui dizendo assim, nossa, 2000 anos já. Agora imagina 2 dias. Olha só, mas tem tanto tempo já, né? 2000 anos. Só que 2000 anos para Deus é igual a 2 dias. E da mesma maneira que era para Paulo nesse tempo aqui, é para nós hoje também. A ideia bíblica é assim, olha, o que você tem que estar preparado.
que você tem que estar é pronto. O que você tem que saber e ter consciência é que você tem que conhecer o tempo. E você já conhece o tempo. Em terceiro lugar, a terceira afirmação de Paulo também é que os raios de luz da alvorada da história estão batendo em nossa janela já. Vamos lá, verso 12, o texto diz assim: vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Paulo usa uma metáfora aqui da noite e do dia. Em outras palavras, ele diz o seguinte, assim: nós não estamos mais no início da noite. Nós não estamos mais nem no meio da madrugada. Você já acordou de madrugada? Tipo 3 da manhã? Conseguiu dormir mais? Não é no meio da noite que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo assim, que a noite está se findando. Mas você já acordou por volta das 5? Aí, de repente, eu moro num apartamento onde é o sol da manhã. E algum tempo atrás eu vi até o mar. A 700 metros, é claro. Lá do apartamento. Às vezes você acordava cedo, mas não estava claro ainda, Elton. Mas não tem quando já vai clareando assim? Os raios já estão chegando já. É alta madrugada. A noite está se findando. A alvorada está vindo. A noite está se findando para os filhos de Deus. A luz está chegando já. É isso que Paulo está falando para nós assim: olha, o mundo está em trevas, mas a noite já está passando. Presta atenção nisso, porque a noite já foi embora. E o que isso ensina para nós é que nós temos que estar atentos a isso. Porque a noite já passou, ou melhor, está passando, para você e para mim. E nós que conhecemos o tempo, nós temos que saber disso. Os raios de sol já estão batendo na porta já. Na sua porta e na minha porta também. E Paulo, então, diante dessas afirmações, ele fala para nós 5, e nos dá 5 admoestações. Admoestações para você que trabalha, admoestações para você que vive aqui, admoestações para você que está com seus planos, que tem seus empreendimentos, que tem sua vida, que tem sua casa, que tem sua família, que tem seus sonhos, que são totalmente legítimos. Mas ele nos esclarece e nos fala essas admoestações para nós que conhecemos esse tempo. Porque vivemos os últimos dias, meus irmãos, e nós temos sempre lembrar dessas coisas, para que a gente fique aprumado, porque senão nós vamos esquecendo de quem somos e por que estamos aqui também. Então, 5 admoestações, a primeira delas, Paulo diz o seguinte: olha, está na hora de você acordar então e levantar da cama. Verso 11 diz assim: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Está na hora de você despertar. O despertador já tocou várias vezes já. Já aconteceu com você, Elias? O despertador tocar, e você desligar, e tocar de novo, você desligar? Já aconteceu? Não? Comigo já. Mais 10 minutos. Mais 10. E quando o negócio está pegando, mais 10. Paulo diz assim: ei, psiu, acorda. Wake up, IPPI. Está na hora de acordar, deixa a sonolência espiritual. É só você lembrar das virgens, lembra das virgens? Elas pegaram no sono as virgens, todas elas. Porque o noivo estava demorando a vir. A grande diferença é que metade delas estava com óleo ainda. Mas a tendência nossa é pegar no sono. A tendência nossa é termos uma sonolência espiritual mesmo. Sua vida tem que ser uma vida de testemunho vivo aqui, hoje, agora, no seu âmbito familiar, no escolar, no trabalho. E a gente tem que lembrar que a gente está em guerra mesmo. Nós cantamos aqui. Pelo Messias marchamos, sim. O seu exército poderoso é.
sua glória será vista em toda a terra, mas a gente está dormindo e vivendo a nossa vida. Nós vivemos aqui, meus irmãos, nós não somos daqui. Somos um povo pequeno, um rebanho pequeno, como Jesus disse, mas nós fazemos diferença, quando estamos acordados, quando estamos espertos, aliás. Possuímos uma missão clara aqui. A sua missão e a minha, qual que é? Glorificar a Deus com a nossa vida. Com o nosso testemunho, as pessoas, presta atenção nisso, elas precisam ver Cristo em nós. Está na hora de acordar. Deixar de ser quem você é. Tomar uma postura de vigilância, de testemunho, de palavra, onde você vai testemunhar com a sua vida, mas vai testemunhar com a sua palavra também, onde as pessoas vão ouvir do Evangelho, porque você é filho da luz, não é filho das trevas. O sol está batendo nas portas. Precisamos acordar. Precisamos despertar. Precisamos parar de colocar mais 10 minutos. Mais 10 minutos. O despertador tocou já, a gente está no fim dos tempos. E às vezes nos esquecemos disso. Em segundo lugar, segundo a demonstração de Paulo, ele diz assim: nós temos que abandonar as práticas que nascem na escuridão, que nascem nas trevas. Verso 12 diz assim: vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Primeiro, Paulo fala assim, você tem que deixar as obras das trevas. Aquilo que ninguém é capaz de ver, aquilo que está escondido muitas vezes. E que obras são essas? Paulo dá algumas dicas para a gente, nas suas outras cartas. E pega também do seu irmão Pedro. Olha só, não precisa abrir agora, Efésios 4 e 5. Um resumo do que diz lá em Efésios 4 e 5, daquilo que nós temos que deixar. Você tem que deixar a mentira. Você tem que deixar a ira que faz você pecar. Você tem que deixar o furto, onde faz você colar na escola e furtar aquilo que não pertence a você. Ou então assinar onde você não pode assinar. Para com isso, você é um empresário, você tem suas coisas, você não precisa agir como o mundo age, você vai perder. Você tem que deixar as palavras obscenas, os palavrões. Você é um cristão, você é uma cristã, você não pode falar o que o mundo fala, o que o século fala. Você não pode imitar mais e sair da sua boca o que você quer falar. Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, que falam o que querem. Tem que deixar as palavras obscenas, os palavrões, deixar sua amargura. Para de ser amargurado, para de ser colérico. Parar com a sua ira, a sua gritaria. Isso tudo está lá em Efésios 4 e 5, é só você ver depois. Você tem que deixar a malícia, a impureza, a pornografia, que te escraviza. Deixar as conversas obscenas. Você que é um cristão, você não pode estar em roda, onde a roda ali é palavras obscenas e piadas obscenas. Isso não condiz a um cristão. Você tem que sair fora dessas coisas, porque você é crente. Tem que deixar a embriaguez com vinho, se encher do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, beber não é pecado, os irmãos sabem disso, mas tem limites. E às vezes está ultrapassando os limites. Terceiro lugar, antes disso, quero ler com você também 1 Coríntios 6, 9 e 11, das obras da carne. 1 Coríntios, só adianta um pouquinho aí. Capítulo 6, verso 9 a 11, o texto diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Efeminados aqui, no grego, significa macio ao toque. É o passivo na relação homossexual. Aí o texto continua.
efeminados, nem sodomitas. Sodomita aqui é macho na cama, é o ativo na relação homossexual, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fosse santificados, mas fosse justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, essas coisas descritas aqui, são as obras que nós temos que deixar, que nós temos que abandonar. Gálatas 5, verso 19 e 20 até o 21, fala das obras da carne, são conhecidas e são prostituição, impureza e outras coisas mais. Facções, dissensões, invejas, essas coisas precisam ser deixadas. Mas, em terceiro lugar, Paulo fala a sua terceira admoestação. Ele diz assim, que nós temos que renovar o nosso guarda-roupa, para a glória de Deus. Verso 12, o texto diz assim, vamos voltar lá para Romanos 13, verso 12. Vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, como nós vimos até aqui. Aí o texto continua e diz assim, revistamo-nos das armas da luz. Então, olha só, não é só você deixar. Você não tem que só deixar essas coisas, você tem que mudar o guarda-roupa. Carol, já mudou o guarda-roupa uma vez? É bom, não é? Paulo está dizendo assim, Carol, você tem que mudar o guarda-roupa. Você tem que deixar certas roupas. E essas roupas que ele falou, foram essas que nós dissemos aqui. Mas você tem que se revestir de novas roupas. É um contraste, então. Não basta deixar, você tem que se revestir. E Paulo nos mostra, então, que vestimenta é essa. Quer ver um exemplo disso? Efésios 4, 25 a 32. Vamos abrir lá? Efésios, capítulo 4, 25 a 32. O texto diz assim, agora a parte positiva. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, ou torpe, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fois selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Agora o texto continua, e diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum continente impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Em Gálatas 5, você sabe disso, que o texto fala para nós assim, do fruto do Espírito. Fala para nós enchermos o Espírito também em Efésios, capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Isso tem que estar presente na nossa vida como novas vestimentas, para que as pessoas elas vejam Cristo em nós. Podemos ir também ao armário de Pedro, na segunda carta de Paulo a Pedro, no capítulo 1, verso 3 ao verso 10, verso 11 aproximadamente, Pedro fala assim, olha, vocês têm que juntar a piedade de vocês, o domínio próprio, vocês têm que juntar todas essas coisas, essas virtudes boas, para que vocês sejam conhecidos, para que a vocação de vocês seja vista,
para que vocês provem que vocês são de fato crentes. Unam, então, esse amor que vocês têm, unam o amor que vocês têm ao domínio próprio, unam o amor que vocês têm à virtude, unam o amor que vocês têm à palavra de Deus, e que ela viva em vocês. Isso é um novo guarda-roupa que nós temos que ter. Quando fala a respeito das armas da luz, aí são as virtudes cristãs, que elas têm que ser manifestas na nossa vida. Em quarto lugar, quarta demonstração que Paulo nos mostra aqui, é que o nosso andar com Cristo deve ser aprumado e firme, e sempre na luz. Verso 13, o texto diz assim, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 13. No verso 13, o texto diz assim, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Em outras palavras, o que eu e você temos que fazer é sermos santos. Jesus disse assim, por meio dos seus escritos, por meio dos seus profetas, por meio dos seus apóstolos, sede santos porque eu sou santo. Perfeito, eu e você não vamos ser nessa vida aqui, não vamos ser. Mas você foi chamado e eu também para sermos santos. Em outras palavras, como isso se processa? Aí o texto diz assim, vocês têm que andar de forma altaneira. Aí o texto de Paulo fala assim, não em orgias. Você sabe o que é orgia, não sabe? São relações sexuais que você mantém com várias pessoas. Paulo diz assim, não façam isso. Parece estranho, não é assim, falar assim para os irmãos? Mas eu sou pastor, tenho quase 27 anos. Eu quero dizer para os irmãos que eu já ouvi de tudo. E muitas coisas nessa vida como pastor. E tudo começa com pornografia. Tudo. De mais aberrações que eu já ouvi, pessoas de outras igrejas, onde foi falado assim, olha, cuidado com a pornografia. E a pessoa foi e saiu com prostituta. Porque não estancou aquilo que iniciou. Por isso que Paulo fala isso aqui. Eram festas de orgia, onde eram procissões com tochas, louvando ao deus Baco, juntamente com as bebidas. E você pode perceber que é um combo, né? Orgia, impureza, está sempre relacionado a quê? Bebida, sempre. Sempre. A bebida, ela quebra a moralidade, não é verdade? A bebida, ela quebra limites, meus irmãos. A bebida, ela quebra a moral. A bebida, ela quebra os bons costumes. Cuidado com a bebida. Cuidado com os flertes, com o século, com o sistema, porque você não sabe onde você pode parar. E cuidado também com você que vive nisso, e vive bebendo. Cuidado para você não escandalizar irmãos que são mais fracos que você. E os irmãos que são mais fracos que você vão beber, e eles vão pecar por sua causa. Porque você que é forte não sabe onde você deve beber. Você que é forte não sabe quanto você deve beber. E você precisa tomar uma postura, porque você é um cristão. E precisa pensar nos outros também. Porque a sua vida não é sua vida mais. Tanto é que Paulo diz assim, olha, no contexto que nós lemos, o que você tem que dever para as pessoas é o amor. Onde tem coisas que você não vai fazer por amor aos outros. E não ser egoísta e fazer o que você quer. Orgias, bebedice, que é a ideia do vício da embriaguez, o estado de bêbado. O texto fala também de impudicícias. Impudicícia aqui significa falta de pudor. Falta de pudor no falar, falta de pudor no se vestir, falta de pudor no se portar. Meus irmãos, a moda, ela é bela, mas a moda pode ser uma moda escravizadora e impura. Então, cuidado com a moda. Tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente tem que ter cuidado com a moda. Nós não somos escravizados ou escravos da moda. Não, nós julgamos a moda, nós discernimos a moda. E nós falamos assim, não, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não posso. Isso aqui é para mim como crente, isso aqui não tem nada a ver comigo. E para você que é pai e mãe de adolescente, quem compra roupa é você.
Então, se você compra, você é cúmplice das obras infrutíferas das trevas, porque você não tem a coragem, a hombridade e o poder de chegar para o seu filho ou para a sua filha e falar assim, não vai usar. Por que não? Porque eu estou mandando não usar. Porque isso é assim, isso não é correto, isso não vem de Deus, isso não é para você usar. De soluções, diz o texto, a ideia aqui de luxúria solta e desenfreada, de soluções é a ausência de respeito por padrões morais, onde não tem mais limites da imoralidade. Cuidado com a pornografia. Em quinto lugar, o texto diz assim, onde nós não devemos fazer as coisas e deixá-las, é as contendas. A ideia aqui é discórdias, brigas e discussões. E está vinculada a ciúmes. A palavra ciúme aí não é ciúme no sentido de você ter ciúme de alguém, ok? Zelo por alguém ou ciúme mesmo, assim. A palavra ciúme aqui significa inveja, no grego. E significa o seguinte, olha só, toda confusão, problema e contenda nasce de um coração invejoso, sabia? Porque inveja não é cobiçar aquilo que o outro tem. Inveja é você não desejar que o outro tenha o que tem. Então, o invejoso, ele olha e fala assim, não quero que ele tenha. Aí você cria confusão. Porque o seu desejo não é o bem do outro, o seu desejo é que ele não tenha o que tem. Aí você cria confusão. Você cria uma insatisfação pessoal e cria problemas com os outros. Aí tem discórdias, brigas e discussões. E Paulo diz assim, deixa essas coisas. Você tem que andar na luz. Em quinto lugar, a quinta e última demonstração dele, para a gente finalizar aqui. Ele diz o seguinte, em outras palavras, que nós devemos usar a vestimenta final para esse dia especial que virá. É uma vestimenta de gala. É o dia da grande festa. Verso 14, o texto diz assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Em outras palavras, Paulo diz assim, olha, a sua vestimenta tem que ser Jesus Cristo. Na verdade, você tem que andar vestido de gala, vestido longo, de festa, todos os dias. Onde Jesus Cristo tem que adornar você. Essa é a ideia do texto. A ideia é que nós somos justificados já. Cristo, Deus nos imputou a justiça de Cristo. Deus nos olha por meio de Jesus Cristo. Não há mais condenação, Deus não vê impureza em nós mais, nós somos perdoados já. Mas além do perdão que Ele nos concedeu o quê? Poder. Sabia disso? Nós estamos em Cristo, meus irmãos, unidos a Ele, e Ele está em nós por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós recebemos poder para vivermos uma nova vida, e recebemos poder para vivermos essas virtudes cristãs, onde não é por você mesmo, não é um esforço seu, não é aquilo assim, não, eu tenho que ser assim, não, eu desejo ser assim, eu sou capacitado a ser assim. Existe uma vontade já fabricada pelo Espírito Santo em mim de ser assim. Eu preciso andar de gala porque Ele está comigo. As pessoas precisam ver essa gala. Quem está unido a Cristo, ele vive uma nova vida. Não é um esforço tremendo no sentido assim, nossa, eu tenho que ser assim, não. Eu vou ser assim, olha, eu sou crente, hein? Eu não vou te bater porque eu sou crente, não. Eu sou um cristão. A minha mente é uma mente renovada quando eu ando na rua, é uma mente renovada quando eu estou no trabalho, é uma mente renovada quando eu estou em casa, é uma mente renovada quando eu vou viajar, é uma mente renovada onde eu entro no carro, é uma mente renovada onde estou em qualquer lugar, porque eu estou andando com roupa de gala. Eu não ando maltrapilho mais. Eu não estou na sarjeta mais. Eu fui adotado pelo rei, e ele me colocou como príncipe, como princesa, e minhas vestes são vestes de príncipe e de princesa, porque são vestes dele.
Então, vivo parecido com Cristo, o meu viver, o meu falar, o meu refletir, o meu relacionar com as pessoas. Eu ando com a vestidura dele. Agora, a pergunta para você e a pergunta para mim: que vestimenta as pessoas veem em você? Que tipo de roupa você usa? Onde é que nós estamos indo, se você de fato existe em você as vestes celestiais? Onde você está indo com essas roupas? Tem lugar que não cabe você ir mais. Cabe. O que nós estamos fazendo vestidos assim? Aí, por fim, Paulo diz assim, olha, em nada disponhais para as paixões e desejos da carne. Ou seja, em outras palavras, não se incline mais para essas coisas. Para de flertar com essas coisas. Porque vocês conhecem o tempo. Meus irmãos, a vida cristã é muito mais do que uma religião. A vida cristã não é uma religião. A vida cristã são discípulos de Jesus Cristo, que vivem em comunhão e praticam uma religiosidade, é verdade. Mas essa religiosidade, ela tem que ter fundamento. Ela tem que ser verdadeira. Onde nós vamos sair daqui e vamos o quê? Manifestar a glória de Deus, as vestiduras santas, a vestidura celestial, a roupa de gala, o vestido longo de festa, para as pessoas que convivem conosco. Vocês precisam ver isso em nós, porque nós somos conhecedores do tempo. E está na hora da gente acordar, está na hora de tomarmos posturas. Eu sei que eu e você, nós precisamos tomar posturas na vida. Para vermos uma vida para a glória de Deus, onde o passado vai ser passado, onde você vai ser vitorioso na sua vida. Parar de cair nos mesmos erros, nas mesmas mazelas, mesmas coisas erradas que você cai, mesma vida que você tem levado durante anos. Onde você precisa se revestir de Cristo. E ser a pessoa que Jesus quer que você seja. Não é para o outro, é para a glória dele. Não é porque o outro é assim, não, é porque você tem que ser assim por causa de Cristo. Não é por causa do seu cônjuge, não é por causa do seu filho, não é por causa das pessoas que convivem com você, é por causa de Cristo. Onde você vai demonstrar a vida cristã para as pessoas que convivem com você. Que Deus nos dê sua graça. E daí, Carol, que a gente mude o guarda-roupa. Aquele guarda-roupa celestial, viu? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Antes da gente orar, meus irmãos, está o Elton. Vamos orar, meus irmãos. A Deus, queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, que nos edifica, que fala aos nossos corações, que nos exorta, nos admoesta. Tome nossas vidas nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo que ele cai sobre nós. Que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente para a tua honra, para a tua glória, para a nossa alegria, para a edificação da tua igreja, santificação da tua igreja também. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do nosso Deus, esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Pedir o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem se sentar.